Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Vira para o teu irmão que está ao seu lado e diga: que bom que você está aqui nesta manhã. Diga glória a Deus pela sua vida. Que bom, meu irmão, que você se levantou hoje e veio à casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você se levantasse nesse momento mais uma vez. Vá até o seu irmão, dê um abraço nele. Mas eu queria que fizéssemos aqui uma bagunça santa, amém? Eu quero os irmãos da frente indo lá atrás, os irmãos lá de trás vindo à frente. Aleluia. É uma manhã de comunhão, congregar, estar junto, estar perto. Abraça o teu irmão, fala: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Profetiza vida, profetiza vitória sobre o teu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Hoje a pastora Virgínia não veio. O Henrico estava passando mal em casa. Nós cremos na cura. Já liberamos a palavra profética de cura. Essa noite ele sentiu muita dor no ouvido, dor de cabeça. E aí a Virgínia ficou com ele mais uma vez para que eu pudesse vir ministrar ao Senhor, a vida dos irmãos, para que estivesse bem. E ela cuidou a noite inteira do Henrico. E não pôde vir hoje, ficou em casa descansando e cuidando do Henrico. A pastora Vanusa também não está aqui hoje pela manhã. Não sei se todos os irmãos sabem, mas está internada com plaquetas baixas. Mas nós cremos na cura do Senhor, amém? Nós cremos no milagre e já agradecemos por isso. Glória a Deus, irmãos. E se tem algum parente seu que está enfermo, se você está passando por alguma enfermidade, receba a cura, irmão. Receba a cura nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de cura, uma manhã de milagre. Quantos creem nisso? É uma manhã de milagre. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos um princípio importante do reino do Espírito. Sempre que Deus está prestes a fazer algo grande em nossas vidas, o inimigo vai produzir um movimento contrário para nos desanimar. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Havia uma promessa de que o Messias nasceria naquele tempo, mas Herodes, ao saber que o Messias havia nascido, ordenou que todas as crianças até 2 anos de idade fossem mortas. Aquelas mães que estavam parindo naquele tempo, ao invés de ficar alegres porque o ventre dela poderia estar gerando o Messias, elas ficaram angustiadas, porque elas poderiam perder os seus filhos nas mãos de Herodes. Então aquilo que Deus estava perto de fazer, um grande milagre, algo tremendo, o diabo criou um movimento contrário para roubar a fé daquelas mulheres, para entristecer o povo. Mas nós precisamos continuar crendo, amém? Porque o propósito de Deus vai se cumprir, não importa as circunstâncias que estamos vivendo. Glória a Deus. Então eu creio que Deus está fazendo algo grande. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta fazer um movimento contrário. Amém? Mas o Senhor há de prevalecer. Quero liberar as crianças para estar com a Luana hoje na salinha. Glória a Deus. As mães podem ficar tranquilas também, porque a Luana está acostumada a cuidar dos irmãos em casa. São 3 filhos menores. Então quando a gente não está, quem está é ela. Glória a Deus.
Aleluia. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, versículo 21. Vamos falar hoje sobre a cura da filha da mulher cananeia. 31º milagre da nossa série. São 35 milagres e hoje vai ser o 31º que estaremos ministrando. Amém, irmãos? Quantos estão sendo abençoados por essa série de mensagens, os milagres de Jesus? Glória a Deus. Estamos aprendendo que os milagres de Jesus têm lições espirituais profundas. Por trás de cada milagre, Jesus queria expressar lições espirituais. O milagre não parava no milagre, tinha lições para aquelas pessoas que estavam recebendo o milagre e vendo a realização do milagre. Os milagres também que Jesus realizava tinham um propósito de saciar necessidades humanas. As multidões que seguiam Jesus eram famintas, tinham sede, tinham enfermidades, tinham necessidades, e Jesus curava para satisfazer as necessidades humanas. E os milagres de Jesus também eram credenciais do seu ministério messiânico. Havia uma profecia no Antigo Testamento de que o Messias viria e realizaria milagres. Amém, irmãos? Então, cada vez que Jesus realizava um milagre, ele estava atestando o seu ministério messiânico, estava declarando que ele era o Messias. E hoje vamos falar sobre a cura da filha da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Marquem na sua Bíblia, sublinhe: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Destaque aí na sua Bíblia. Esse versículo é importante. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Jesus, me ajude, Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem. Marque na sua Bíblia, destaque: mulher, grande fé você tem. Que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a palavra do Senhor bem forte? Aleluia! Meus irmãos, a história desse milagre fala de uma mãe, uma mulher cananeia, que foi a Jesus pedir que ele curasse a sua filha, libertasse a sua filha, que de acordo com o texto estava horrivelmente endemoniada. Ela não estava somente endemoniada, estava horrivelmente endemoniada. O estado daquela menina, da filha da mulher cananeia, era deplorável. Eu fico tentando imaginar a dor daquela mãe ao olhar para sua filha e não encontrar mais a filha. Porque uma possessão demoníaca tem o poder de castrar a personalidade daquela pessoa que está possessa, de roubar a personalidade daquela pessoa que está possessa. E não somente isso, uma pessoa que está horrivelmente endemoniada, ela perde a afeição natural. Fico imaginando aquela mãe olhando para a filha e não encontrar mais a filha. A expressão natural daquela filha, a mãe olhava e já não encontrava mais. O olhar era diferente. Até a fala muda de uma pessoa endemoniada.
Quem já viu alguém possesso por demônios sabe bem do que eu estou falando. A possessão demoníaca implica nisso. É a castração da personalidade. É o demônio falando a partir daquela pessoa. Então essa mãe, aflita, ela vai até Jesus em busca de um milagre. Ela queria que Jesus curasse, libertasse a sua filha dessa possessão demoníaca, dessa possessão maligna. Sabe, irmãos, normalmente nós preferimos a saúde à doença. Preferimos a prosperidade à escassez. Isso é normal e é bom que seja assim. No entanto, muitos problemas que vivenciamos, muitas circunstâncias contrárias e adversas, nos aproximam de Deus. Essa mulher, ela se aproximou de Jesus por causa de um problema espiritual que a sua filha estava vivendo. Foi esse problema espiritual que a filha estava vivendo que fez com que ela se levantasse e ela tomasse uma decisão de ir a Jesus para alcançar cura, libertação para a sua filha. Nós não precisamos amar os problemas como muitos coaches insistem em dizer. Ame os problemas. Você precisa gostar de problema. Não, irmãos, nós não precisamos amar problemas, não precisamos gostar dos problemas. Isso aí é masoquismo. Essa autopunição, essa busca pelo sacrifício implícita, muitas vezes entranhado em nossa alma, em virtude de uma história de dor, de sofrimento. Irmãos, nós não precisamos amar os problemas. No entanto, nós podemos olhar para os problemas como uma oportunidade de nos aproximar do Senhor. As doenças, as crises, tempos difíceis que nós passamos, nós precisamos olhar para essas situações como oportunidade para nos aproximar de Deus, para buscarmos mais a Deus, para que possamos conhecer mais a Deus. Foi através dessa situação adversa que essa mulher estava vivendo que ela se aproximou de Jesus. De repente, se ela não tivesse vivido isso, ela não teria ido até Jesus, não teria ido até o Senhor. Quem sabe foi aquela situação que você passou em um determinado momento da sua vida que foi o divisor de águas. Foi através daquela situação que você tomou uma decisão e você foi à presença do Senhor. Quantas situações difíceis eu passei na minha vida, em que isso me levaram à presença de Deus. Eu passei a orar mais, a buscar mais, a ler mais a palavra do Senhor. Às vezes são situações que nós não queremos passar, que nós não esperamos que passemos. São essas situações que nos aproximam de Deus. Nesse sentido, nós precisamos olhar para problemas como oportunidades para crescermos em Deus. Você pode dizer amém? Essa mulher estava com a sua filha enferma, uma enfermidade espiritual. Sua filha estava possessa por demônios, horrivelmente endemoniada. E isso fez com que ela se aproximasse de Jesus. Quando ela chega na presença de Jesus, ela encontra alguns obstáculos. Entender os obstáculos que essa mulher enfrentou e a forma como ela lidou com esses obstáculos, para que ela então alcançasse o milagre, nos ensina muito, fala muito a nossa fé, nos instrui na caminhada. A forma como essa mulher lidou com os obstáculos que estavam diante dela, para que ela pudesse alcançar o milagre, acrescenta muito a nossa fé. Vamos aprender um pouquinho sobre essas situações hoje. O primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou, quando ela vai até Jesus, e ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi. O texto vai dizer que Jesus não lhe proferiu palavra alguma. Diga assim: Jesus ficou em silêncio. Meus irmãos, é extremamente desafiador lidar com o silêncio de Deus. São muitas pessoas que, diante do silêncio de Deus, esmorecem, desanimam, param no meio da caminhada. Quando você ora e você não alcança uma resposta,
O silêncio de Deus, muitas vezes para nós, é um desafio. Essa mulher, ela começa a clamar a Jesus, e Jesus não lhe profere palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. Calado ele estava, e calado ele permaneceu. Eu gostaria de ensinar algo para os irmãos acerca do silêncio de Deus nessa manhã. Primeira coisa que precisamos entender: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Eu vou repetir: o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está longe de você. Não significa que Ele está ausente da sua vida. Não significa que Ele te abandonou. Não significa que Ele te rejeitou. Não, silêncio de Deus não significa ausência de Deus. A gente precisa entender isso. Irmãos, ouça. Quando eu olho para a vida desta mulher cananeia, eu percebo que o silêncio de Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Estimular a fé dela. Sabe por quê? Ela começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava em silêncio ele se manteve. E quanto mais Jesus se mantinha em silêncio, sabe o que ela fazia? Mais ela clamava, mais ela orava, mais ela buscava, mais ela gritava ao Senhor, mais ela desejava a presença do Senhor, mais ela buscava uma resposta do Senhor, porque o silêncio de Jesus estava estimulando a fé dela. A fé dessa mulher foi amadurecendo em meio ao silêncio de Deus. Porque sabe, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que o justo, ele vive pela fé, ele não vive pelo sentimento. Ele vive pela fé, o justo vive pela fé. Então não importa se você está passando por um tempo em que Deus está em silêncio, você vive por fé, você não vive por sentimento. Essa mulher, mesmo em meio ao silêncio, o silêncio só aumentou a fé dela. Ela foi amadurecendo, ela foi rompendo, ela foi crescendo, e ela clamava cada vez mais. Porque tem pessoas que pensam assim: em meio ao silêncio de Deus, espera. Já viu aquelas frases prontas? Quando Deus não responde, ele está falando espera. Quando Deus fala não, ele está dizendo pode não ser agora que ele quer fazer. Tem sempre essas frases prontas, né? Em pregações no meio da igreja. Ouça o que eu vou te dizer: a espera que nós precisamos entender não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Essa mulher, em meio ao silêncio de Deus, ela esperou, mas ela esperou ativamente. Ela esperou orando, ela esperou clamando, ela esperou buscando. Ela não esperou em silêncio, ela não esperou em casa, eu não vou mais para a igreja. Ela não esperou abatida, ela esperou com fé. Ela esperou ativamente. Ela esperou clamando ao Senhor. E é assim, irmãos, que o Senhor quer que a gente espere. A nossa espera tem que ser ativa. Porque o justo, irmãos, ele vive por fé, ele não sobrevive por fé. Eu vou repetir: o justo vive pela fé, ele não sobrevive pela fé. Tem diferença entre viver pela fé e sobreviver pela fé. Amém? A fé gera vida. A fé te traz alegria. A fé te traz esperança. A fé te dá ânimo. Porque a fé te dá vida. O justo vive pela fé. Mas tem pessoas que estão sobrevivendo pela fé. Elas dizem que têm fé, mas estão esperando a resposta do Senhor, o milagre do Senhor, abatidos, tristes, angustiados, calados. Estão esperando, estão sobrevivendo literalmente pela fé. A fé não é para você sobreviver, é para você viver. A fé, ela gera vida. A fé vai fazer com que a sua vida floresça, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às circunstâncias contrárias. Essa mulher estava com a sua filha enferma, endemoniada em casa, mas ela tinha
fé, e a fé fez com que ela orasse, clamasse, buscasse ao Senhor. Ela não esperou passivamente, ela esperou de forma ativa. Deixa eu dizer algo para você, o Senhor quer te dizer nessa manhã: espere, mas espere ativamente. Não pare de orar, não pare de clamar, continue crendo, porque o justo vive pela fé. Aleluia. O silêncio de Deus, irmãos, não significa a ausência de Deus. Eu lembro de Ana. Vocês lembram de Ana? Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, duas esposas, Ana e Penina. Penina podia ter filhos, gerava filhos todo ano, muitos filhos, mas Ana era estéril. Deus havia cerrado o ventre de Ana, fechado o ventre de Ana. E Ana orava, Ana buscava ao Senhor, Ana clamava, e Deus não respondia a oração de Ana. Penina, que era rival de Ana, porque havia uma disputa entre Ana e Penina, porque Ana era a primeira mulher. Eucana só se casou com Penina para que ela suscitasse filhos a ele. Era uma tradição que havia naquele tempo, para que a descendência dele fosse adiante. Os homens pegavam para si mulheres para gerar filhos. Mas Eucana amava Ana, mas Ana não podia ter filho. Eucana dava a Ana uma dupla porção, uma porção dobrada, pelo fato dela não ter filho. E Ana ali orando, clamando, Penina competindo com Ana, provocando Ana: você não pode ter filho. Fico imaginando Penina, quando o filho acordava de madrugada chorando, ela deixando o menino chorar, só para lembrar a Ana que ela era estéril. E Ana buscando o Senhor, orando, e nada acontecia. Deus estava em silêncio. Só que, irmãos, quando a gente olha para a vida de Ana, a semelhança da mulher cananeia, a gente vê que o silêncio de Deus fez com que a fé dela crescesse. A fé dela rompeu, a fé dela avançou, e a fé dela cresceu tanto ao ponto dela fazer um voto ao Senhor. Ela diz o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Eu vou ofertar essa criança ao Senhor, eu vou deixar ele no templo. Irmãos, foi aí que a chave virou na vida de Ana. Foi quando ela ofertou o sonho dela ao Senhor, foi quando ela dedicou o sonho dela ao Senhor, foi quando ela entregou ao Senhor aquilo que ela iria receber. Ela não tinha recebido ainda, mas aquilo que ela iria receber no seu coração, ela entregou a Deus. A fé dela foi amadurecendo, a fé dela foi crescendo. A fé madura entende que tudo que nós temos é do Senhor, que nada é nosso, tudo pertence a Ele. Os nossos sonhos é do Senhor, tudo que o Senhor nos dá pertence a Ele. A fé dessa mulher cresceu tanto que ela entendeu que tudo era para Deus, tudo era de Deus. E é aqui que a chave na vida dela mudou e o milagre aconteceu. A fé dela foi amadurecendo, a fé dela foi crescendo. Muitas vezes, irmãos, o Senhor não realiza um milagre em nossas vidas, não responde às nossas orações, porque nós ainda não iremos saber como lidar com aquilo que Ele vai nos dar. Quem está entendendo? Quando Ana virou a chave, quando ela consagrou ao Senhor Samuel, quando ela entregou ao Senhor Samuel, o milagre aconteceu na vida dela. Então, o silêncio de Deus, irmãos, não significa ausência. O silêncio de Deus tem um propósito de estimular a nossa fé, de fazer com que nossa fé cresça, rompa. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã. Eu não sei se você está passando por um tempo de silêncio de Deus. Continue caminhando por fé. Continue caminhando por fé. O fato de você não estar ouvindo a voz de Deus, estar num tempo difícil, tribulação, não significa que Ele está ausente. Perto Ele está daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Ele está perto de você. Você pode crer. Ele está perto, irmãos. Ele está perto. Então essa mulher enfrenta esse obstáculo, o silêncio
de Jesus, entendendo que o silêncio de Jesus tinha um propósito de aumentar a sua fé. Interessante, essa mulher cananeia, ela começa clamando: Jesus, filho de Davi. E diante do silêncio de Jesus, a fé dela cresce e ela fala: Senhor. O primeiro clamor, filho de Davi. O segundo clamor, Senhor. A fé dela foi crescendo, a revelação foi aumentando, em meio ao silêncio. Em meio ao silêncio. É em meio ao silêncio que nós temos uma grande oportunidade de avançar, de crescer, porque o Senhor está perto. É nesse momento que aprendemos a viver pela fé, não por vista, não pelo que sentimos. Amém, irmãos? Então ela enfrentou o silêncio de Jesus e ela venceu o silêncio de Jesus. Agora interessante, no versículo 24 está escrito assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Versículo 26, Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Olha que analogia que Jesus faz. Se referindo à mulher, Jesus faz uma analogia usando a terminologia cachorrinho. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Irmãos, olha que interessante. Jesus, ele responde a essa mulher, fazendo uma analogia, usando o termo cachorrinho, como se estivesse comparando ela a um cachorrinho. Tem várias implicações essa declaração de Jesus, várias implicações. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou no meu coração. Ouça, quando Jesus trata essa mulher aparentemente de uma forma inadequada, aparentemente de uma forma que ela não esperava, sabe qual foi a atitude dela? Ela não para na forma com que Jesus estava tratando ela. Sabe por quê? O foco dela não era como Jesus a via, mas como ela via Jesus. Vou repetir. O foco dela não era como Jesus a via, mas como ela via Jesus. Para ela, o que importava era: eu sei quem tu és, Jesus. Jesus, eu sei quem tu és o Messias. Jesus, eu sei que tu és o Salvador. Jesus, eu sei que tu és aquele que vai realizar um grande milagre na minha vida. Não importa a forma como o Senhor está me tratando, não informa esse processo de tratamento a qual o Senhor está me submetendo, não importa, eu sei quem tu és. Sabe o que essa mulher nos ensina? Que não importa os processos de tratamento que o Senhor nos insere, a visão que temos dele nunca pode mudar. Vou repetir, não importa a forma com que o Senhor nos trata, os processos de tratamento que o Senhor nos insere, o que importa é que a visão que temos dele no nosso coração jamais pode mudar. Ele continua sendo o mesmo, o Deus Todo-Poderoso. Essa mulher nos ensina que a forma com que Jesus nos trata, os processos que Ele nos insere, é assunto da sua soberania, não cabe a nós questionar. É assunto da sua soberania, não cabe a nós dizer: por que, Senhor? Não, Senhor, eu não quero viver isso. Senhor, o Senhor está errado, o Senhor está me tratando de maneira inadequada. Para essa mulher, não importava a forma com que Jesus estava tratando ela, a questão era: nada vai mudar a visão que eu tenho do Senhor. Eu vim aqui em busca do meu milagre, eu vim aqui em busca da cura da minha filha. Eu sei que tu és o Messias profetizado. Eu creio, Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor nunca vai deixar de ser o mesmo na minha vida.
Irmãos, não importa os processos que Deus nos insere. De repente você está passando por processos onde Deus está te tratando aparentemente de uma maneira que você não entende e que você julga inadequado. Ei, ouça, não permita com que a imagem que você tem de Deus no seu coração mude por causa dessa situação. Essa foi a chave do milagre dessa mulher. A imagem de Deus no coração dela se manteve intacto, mesmo em meio às adversidades. Essa mulher nos ensina que uma fé bíblica passa por manter intacto a imagem, a revelação que temos de Deus, mesmo passando por adversidades. Porque na verdade, irmãos, isso que é prosperidade. Eu já ensinei isso para os irmãos. A palavra do Senhor diz, apóstolo Paulo falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diga assim: guardei a fé. Isso aqui é prosperidade, irmãos. É quando você guarda a fé. Prosperidade não está ligada àquilo que você conquista, mas ao que você não perde quando passa por dificuldades. Vou repetir: prosperidade não está ligada àquilo que você conquista. Não é isso não. Prosperidade está ligada àquilo que você não perde quando você passa por dificuldades, situações difíceis. Paulo está falando: eu guardei a fé, as tribulações, as perseguições, as picadas de cobra, homens que queriam me matar, as prisões, os navios que naufragaram quando eu entrei. Nada disso roubou a minha fé. A minha fé está intacta. Eu guardei a fé. Sabe qual é o nome disso? Prosperidade. O mundo, os coaches, as filosofias humanistas nos ensinam: prosperidade é você ter muito dinheiro, prosperidade é você ter um carro do ano, prosperidade é você ter uma casa na Ilha do Frade. Isso não é prosperidade, isso é riqueza. Prosperidade é quando você passa por adversidades e você guarda a sua fé. Passei por tudo isso e essas circunstâncias não tocaram na minha fé. Então Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso passar por qualquer situação adversa. Eu sei que eu tenho um Deus que me fortalece. Aleluia! Diga assim: prosperidade não é conquistar, é não perder. E a pergunta que eu te faço é: você tem guardado a sua fé em meio a esses dias difíceis, desafiadores? Você tem guardado a sua fé em meio às enfermidades? Muitas vezes em meio à escassez financeira, aos desafios, aos problemas familiares. Você tem guardado a sua fé? Quem guarda a fé vive uma prosperidade bíblica. Verdadeiramente vive uma prosperidade bíblica. Para essa mulher, não importava a forma como Jesus a tratava. A questão dela é: eu sei quem Jesus é, e nada vai mudar a imagem que eu tenho dele no meu coração. Quero profetizar sobre a sua vida. As provações, as dificuldades, as situações difíceis que você pode estar vivendo não vão mudar a imagem que você tem de Deus no seu coração. A sua fé vai se manter intacta, preservada. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Aleluia! E é interessante, irmãos, a gente perceber que o pano de fundo dessa história começa em Gênesis capítulo 9. Porque em Gênesis capítulo 9, a Bíblia vai dizer que as águas do dilúvio baixaram, secaram. Noé desce com a sua família da arca. Depois de muito tempo na arca, Noé, ele planta uma vinha, faz vinho, se embebeda. E um de seus filhos, chamado Cã, ao ver o seu pai que estava nu, embriagado, ele vê a nudez do seu pai. E não somente isso, ele vai e chama seus irmãos para mostrar a nudez do pai. Sem Jafé, vem com todo cuidado, de costas, sem olhar a nudez do pai, e cobre com um pano a nudez do seu pai. Depois que Noé acorda, ele fica sabendo o que Cã tinha feito. Cã expôs a nudez de Noé
para os seus irmãos. Expôs a Noé a nudez de seu pai para outras pessoas. Sabe o que Noé faz? Ele amaldiçoa, não Cã, mas a descendência de Cã. Maldita seja a sua descendência. Irmãos, existe uma lição preciosa e importante aqui. Nós precisamos aprender a ver as fragilidades das pessoas e não sair contando para os outros. Nós precisamos aprender a olhar para as dificuldades das pessoas e não nos tornar pessoas fofoqueiras. Porque quando você age assim, você se coloca debaixo de maldição. Cã foi amaldiçoado porque ele expôs a nudez do pai. Ao invés dele cobrir, como fez Sem, Jafé, ele expôs. Aqui também a gente pode fazer uma aplicação em relação à paternidade, à liderança, a pastor. Às vezes você vê a dificuldade do seu pastor, do seu líder, e ao invés de você cobrir, você expõe. Ah, meu pastor errou. Ah, sabe o que o pastor fez? Sabe o que meu líder fez? E você está contando para todo mundo acerca da nudez do seu pastor, da sua liderança. Ei, hoje que eu vou te falar, não se coloque debaixo de maldição. Aprenda a cobrir as fragilidades do seu pastor, do seu líder, porque ele também erra. Não se coloque debaixo de maldição. Como estão entendendo? Você tem uma coisa que eu aprendi na vida, ter muito cuidado. Irmãos, nossos pastores, nossa liderança, são pessoas que Deus colocou na nossa vida com um papel muito importante. Temos que orar por eles, jejuar por eles, entender que eles não são perfeitos e cobrir as suas fragilidades, suas dificuldades, ao invés de sair expondo. Às vezes nós temos problemas com o nosso pai biológico, nos tornamos pessoas rebeldes, e a gente projeta essa figura de autoridade para o nosso pastor, para o nosso líder, e na primeira oportunidade, ao invés de a gente cobrir, a gente se vinga. Mas a gente está se vingando não é do pastor, é do nosso pai biológico. A gente expõe ao invés de cobrir, ao invés de ajudar. Cã recebeu maldição sobre a sua descendência porque ele expôs a fragilidade do seu pai. Ao invés de cobrir, ele expôs. E essa mulher, ela era cananeia, ela era descendente dessa geração que foi amaldiçoada. Esse povo era tão estigmatizado pelos judeus que os judeus chamavam ele de cachorros. Chamavam eles de cachorros. Eles eram tratados como cachorros. Então essa mulher, ela poderia entender essa fala de Jesus como se ela tivesse excluída totalmente da graça de Deus e que não havia mais oportunidade para que ela alcançasse o milagre dela e a filha dela fosse curada. Mas essa mulher, ela continua clamando ao Senhor. Ela fala assim: Senhor, tudo bem que não convém tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos. Eu não me importo se aquilo que o Senhor vai me dar eu mereço. Eu sei que o que o Senhor vai me dar é obra da sua graça. Aquilo que o Senhor vai me dar é obra da tua bondade. Eu quero, Senhor, ainda que esteja só as migalhas que caem da sua mesa. Ela está dizendo o seguinte: ainda que aquilo que eu vou receber eu não mereça, eu quero, Senhor, eu quero. O que ela estava dizendo é o seguinte: eu quero sair dessa linhagem de maldição. Eu não quero viver debaixo de uma geração que foi amaldiçoada pela sua graça, pela sua bondade. Eu quero sair hoje, através da fé, do clamor. Eu quero sair hoje debaixo desse lugar de maldição. É isso que ela estava dizendo. Eu não quero mais maldição na minha vida. Eu não quero mais espíritos malignos entrando na minha casa. Porque, irmãos, você só sai debaixo da maldição não é quando você dá 3 pulinhos sobre as ondas, não é quando você participa de reuniões que diz que você tem que vir todo dia para você ser abençoado. Não, você é liberto de maldição pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que nos liberta, que nos cura, que nos sara. Ele pagou o preço. Pode aplaudir com mais fé.
É o sangue de Jesus, irmãos. Nada mais. Se você crê, você está liberto. A palavra do Senhor diz: pela sua palavra vós sois limpos. Você é purificado pela palavra de Deus. Se você crê, nessa manhã o Senhor vai te libertar de todo mal, de toda maldição. Basta somente crer. O Senhor está te tirando de uma geração amaldiçoada, de uma linhagem de maldição. Ele está hoje dizendo para você: eu te recebo como filho, se você me receber em seu coração como seu Senhor. Aleluia! Meus irmãos, tem alguns milagres que a gente vai deixando para o final, né? São aqueles milagres mais desafiadores, né? Tem alguns meses que a gente está ministrando essa palavra, eu olhava ali esse texto e falava: Senhor, o Senhor está em silêncio comigo. O Senhor não está falando nada comigo nesse texto. Eu fui deixando os milagres que eu tinha mais dificuldade de trabalhar para o final. Passei alguns para o pastor Jeff, passei outros para o pastor Rogério. Fui deixando para o final esses milagres. Irmãos, como Deus me surpreendeu. Tanta coisa profunda que o Senhor tem falado aqui nesse texto. Quantas coisas grandiosas. Olha que história tremenda a vida dessa mulher. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: essa mulher só recebeu um milagre porque ela creu. Ah, pastor, amém, glória a Deus, ela creu. A gente precisa entender uma coisa: existe uma diferença entre fé e crer. Diga assim: existe diferença entre fé e crer. Primeira coisa, quero ver quem vai pegar, hein? Fé é substantivo, crer é verbo. Quem pegou? Vou repetir: fé é substantivo, crer é verbo. Verbo é a palavra em ação. Amém? Essa mulher não recebeu milagre porque ela tinha fé. Ela tinha mais do que fé. Ela cria. Ela creu. E crer significa: eu tenho fé e eu coloco coloco essa fé em ação. Eu tenho fé, mas eu pratico a palavra de Deus. Ela saiu do campo da fé e entrou no crer. E é quando você entra no crer que o milagre acontece. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Haviam várias pessoas no barco onde Pedro estava. Todos ouviram de Jesus: venha andando sobre as águas. Mas só Pedro creu e andou sobre as águas. Todos ouviram a palavra, mas só Pedro creu. Só Pedro andou sobre as águas. Como você pode dizer amém? A diferença entre pessoas muitas vezes é porque uns estão no campo da fé tão somente, outros botaram o pé no crer. Eu creio, eu vivo, eu ajo, eu tomo uma atitude. E é assim que os milagres nos alcançam. Fé, substantivo, crer é verbo. Ouça, o verbo, ele teve que encarnar para mudar a nossa história. O verbo vivo de Deus teve que vir à terra e encarnar. Aquele que foi manifestado na carne, crido no mundo, diga-se, crido no mundo e recebido na glória. Está falando de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, crido no mundo. Irmão, Jesus foi crido no mundo. O mundo creu em Jesus porque ele não ficou na glória eterna. Ele abriu mão da sua glória e foi encontrado em forma de servo aqui na terra. Ele encarnou, ele veio à terra e o mundo creu nele. Jesus, ele se tornou carne. Por isso que o mundo creu em Jesus. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece no seu casamento? Porque a sua esposa não crê em você. Vai dar problema, começou a dar problema agora. Vou repetir: às vezes o seu casamento não muda porque a sua esposa olha para você e não crê. Vê um homem cheio de fé no culto, vê um homem cheio de fé cantando, tocando, vê um homem cheio de fé profetizando, mas não crê em você porque não vê você vivendo isso. Meu Deus. Diga assim: meu Deus. Meu Deus do céu. Verdade, irmãos.
Às vezes o que a sua esposa está esperando é crer em você. Olhar em você e ver um homem que, mais do que fé, crê, porque pratica aquilo que prega. Vou terminar por aqui, porque a cara de vocês ficou boa agora não. Diga assim: os de longe são abençoados pelo meu dom, os de perto com o meu fruto. Quantos creem? Não adianta profetizar, orar, jejuar, se você não é alimento para as pessoas que estão perto de você. Você é abençoado por mim pelo meu dom, a minha esposa pelo meu fruto, meus filhos pelo meu fruto. Não é pelo que eu falo, é pelo que eu sou. Os de longe eu abençoo com o meu dom, os de perto só com o meu fruto. É por isso que tem muitos pastores, muitos líderes que têm ministérios abençoados, mas a sua casa está falida. Porque usa o dom, mas não é fruto para sua esposa, para os seus filhos. Vou repetir: os de longe você abençoa com o seu dom, de perto somente com os seus frutos. É quando você crê, é quando você encarna a palavra de Deus. Jesus, ele foi crido no mundo. O mundo precisa crer em você. Sua família precisa crer em você. Sua esposa, seu esposo, seus filhos precisam crer em você. Coloque de pé em nome de Jesus.